Os tipos fada ainda podem ser a tipagem de Pokémon mais recente introduzida, mas rapidamente se tornou uma das mais interessantes da série. Pokémon do tipo fada vão dos encantadores, dignos de contos de fadas, aos malignos que causam sofrimento e morte, abrangendo todo o espectro da moralidade. Bem-vindo ao Pokébind. Aqui estão todos os Pokémon do tipo fada, do melhor ao pior. Agora, como de costume, vamos começar com o mais nobre e seguir até o mais maligno. Esses Pokémon do tipo fada são os bons. Iluminando a medalha de ouro do bem, temos o Pokémon da vida, Xerneas. Como o título da Pokédex sugere, Xerneas tem essa habilidade de trazer qualquer coisa de volta à vida e restaurar qualquer dano sério causado. Mesmo que Xerneas esteja desaparecido da série há um tempo. A entrada da Pokédex X afirma que os chifres coloridos na cabeça de Xerneas transbordam vida eterna. E embora não tenhamos um bom exemplo nos jogos para realmente reforçar esse ponto, no filme Diancie e o Casulo da Destruição, os poderes e a generosidade de Xerneas ficam totalmente evidentes. Antes dos eventos do filme, Xerneas salvou a floresta All Earth e seus Pokémon do que Yveltal causou, e deu a Diancie o poder de usar Aura de Fada para ajudar os outros Pokémon. Quando Ash e seus amigos acabam cruzando o caminho de Yveltal, Xerneas consegue acalmar novamente seu companheiro lendário e impedir mais destruição antes de entrar em hibernação por um tempo desconhecido. Xerneas pode não interagir tanto quanto outros Pokémon do tipo fada aqui, mas ajuda qualquer um que encontra, reparando danos e até trazendo mortos de volta sem pedir nada em troca. Em seguida, a medalha de prata do bem vai para o Pokémon guerreiro que protege a região de Galar, Zacian. Considerado um herói pela maioria, se não por toda a população de Galar, Zacian é um Pokémon que já tem uma história de origem bastante forte, mesmo antes de ser encontrado como lendário. Há 3.000 anos, Zacian e Zamazenta enfrentaram Eternatus para acabar com o dia mais escuro e salvar Galar. Quando o presidente Rose, vilão de Sword and Shield, tenta trazer o dia mais escuro para resolver a crise de energia de Galar, Zacian entra em ação para salvar a região e muitas vidas. Não damos a Zacian a medalha de ouro da bondade, porque esse lendário pode ser agressivo nas batalhas, mesmo sem ameaça. Enrolando fitas na medalha de bronze da bondade, temos a Evolution Fada, o Pokémon Sylveon. Diferente da maioria das outras evoluções de Eevee, que alcançam suas novas formas graças a uma pedra evolutiva, Sylveon evolui graças a um alto nível de amizade com seu treinador. Quando Eevee evolui para Sylveon, além de ganhar mais cor, os crescimentos em forma de fita na cabeça permitem que Sylveon os enrole em qualquer pessoa. Mas em vez de usar isso como uma técnica de caça, Sylveon libera uma aura que tem o poder de acalmar qualquer um e pôr fim a qualquer conflito. Embora Sylveon geralmente use esse poder para ajudar, algumas entradas na Pokédex dizem que ele também o utiliza para achar pontos fracos dos oponentes antes de atacar com força nas batalhas. Vindo flutuando da região de Galar, temos nossa primeira forma regional, o Pokémon Gás Venenoso, Weezing de Galar. Devido ao ar mais poluído ao redor da região de Galar, você pensaria que seria um paraíso para Pokémon como Weezing. Você estaria certo, mas talvez não pelo motivo que pensa. Em vez de simplesmente amar as toxinas no ar, o Weezing de Galar é capaz de absorver e filtrar o veneno antes de liberar o ar limpo e respirável de seus corpos. O Weezing de Galar pode seguir outros Pokémon como o Garbodor, já que eles liberam muitas toxinas no ambiente. Fora isso, o Weezing de Galar não incomoda outros Pokémon, e como ajudam a evitar danos ao meio ambiente, realmente merecem sua alta classificação. Todo mundo gosta de ser feliz, e graças à nossa primeira linha evolutiva, a linha do Togex, esses Pokémon adoram espalhar alegria. Togepi, o primeiro Pokémon dessa família evolutiva, pode ser um dos menores da série, mas como diz o ditado, grandes coisas vêm em pequenos pacotes. Mesmo ainda estando parcialmente envolto em sua casca, Togepi é capaz de espalhar felicidade para qualquer um que encontrar. Felicidade essa que Togepi mantém guardada em sua casca. Quando Togepi evolui para Togetic e literalmente sai de sua casca, agora ele é capaz de voar pelo mundo com suas asas recém-crescidas, ainda querendo fazer os outros o mais felizes possível. No entanto, Togetic parece ser um pouco mais seletivo com quem deseja compartilhar sua felicidade, e vê-lo na natureza é uma ocorrência rara. No entanto, dos três, Togekiss é de longe o mais evasivo, já que esse Pokémon se recusa a aparecer em qualquer ambiente que tenha qualquer tipo de hostilidade. Quando interage com pessoas bondosas ou pacíficas, Togekiss traz extrema felicidade e pode conceder bênçãos a elas.
Nosso próximo Pokémon talvez não esteja vivo, mas isso não impede que tenha um coração bondoso. A Pokémon Artificial, Magearna? Assim como alguns Pokémon, como Porygon ou Castform, Magearna é um Pokémon que foi criado pela humanidade, tendo o Soul Heart como sua fonte de energia. Com esse dispositivo prático criado por um cientista bem intencionado, ela acessa os sentimentos das pessoas ao redor e pode curá-las. É o filme Volcanion e a maravilha mecânica que faz Magearna ter destaque na nossa lista. No filme, apesar de Magearna ser capturada pelo vilão principal, ela consegue emprestar seu poder e proteger Ash e seus amigos, mesmo que isso coloque Magearna em mais perigo. E graças ao Soul Heart, Magearna cura os danos causados não só em Volcanion, mas também nos outros Pokémon. Criando um buraco negro para capturar nosso próximo lugar, temos o Pokémon Abraço, a linha de Gardevoir. Entre os Pokémon já citados, Ralts é dos mais tímidos, escondendo-se até de seus treinadores, exceto quando está de bom humor. Felizmente, depois que Ralts evolui para Kirlia, ele consegue superar a maior parte de sua timidez, chegando até a girar e dançar se o clima das pessoas ao seu redor for positivo. Na verdade, as ações de Gardevoir garantem a alta classificação desses Pokémon. Quando se trata de seus treinadores, Gardevoir prioriza a vida deles acima da sua própria, com o Pokémon colocando sua vida em risco de bom grado para salvar os outros. Apesar de ser nobre e incrível, ele também cria um buraco negro, o que é muito perigoso. Se o treinador fosse sugado, as ações de Gardevoir para ajudar ou salvar outros seriam irrelevantes. Ainda assim, as intenções dele são absolutamente positivas, e é por isso que ele merece seu lugar aqui. Indo para o próximo local, temos o Pokémon Coelho Aquático, a linha Azumarill. Comuns nas margens dos rios, Azarill, Marill e Azamarill costumam se divertir brincando na água. Ter atitude divertida e carinhosa não é a única qualidade desses Pokémon que admiramos. Se virem alguém se afogando, esses Pokémon mergulham e criam bolsões de ar com bolhas, ajudando a pessoa a respirar até chegar à margem. Em seguida temos o Pokémon Cachorro de Raça, a linha Daxboom. Por toda a região de Paldea, Fidough e Dogsboom são uma dupla de Pokémon muito populares graças ao fermento em seu hálito, que é muito útil para cozinhar, e ao aroma que sai de seus corpos, que é benéfico para o crescimento do trigo. Como Fidough e Dogsboom parecem se dar bem com os outros e não se importam em ajudar a fazer pães deliciosos e outros produtos de padaria, não temos problema em colocá-los tão alto no ranking. Flutuando para o nosso próximo lugar, temos Comfey. Como o título da Pokédex sugere, quando se trata de flores, poucos Pokémon se importam tanto com elas quanto Comfey. No entanto, em vez de ter um tipo específico de flor, Comfey anda pela área coletando qualquer flor que chame sua atenção. Em vez de simplesmente usar as flores recém-adquiridas apenas como decoração para seus corpos, no entanto, qualquer flor que Comfey segure libera ondas de energia curativa. Por isso, Comfey ficou muito popular entre médicos e hospitais. Diancie, o Pokémon Joia, está pronto para ocupar o próximo lugar. Assim como Xerneas, Diancie só teve algumas aparições na série e não tem sido vista nos últimos anos. A Pokédex de Diancie apenas diz que ela é admirada por sua beleza e tem relação com Carbink. No filme Diancie e o Casulo da Destruição, ela é a rainha do domínio dos diamantes e cuida dos Carbinks. E como ela é uma rainha bastante benevolente, Diancie demonstra se importar profundamente com os habitantes de seu lar, e também é muito generosa e compreensiva, já que consegue criar diamantes para a equipe Rocket, apesar do fato de eles terem tentado sequestrá-la. Por vezes, Diancie se deixa levar pelas emoções, como ao duvidar de sua capacidade de ser rainha após o ataque ao domínio dos diamantes, chegando a deixar os Carbinks sozinhos por um tempo. No entanto, depois que Diancie consegue mega evoluir para restaurar os danos causados, ela reconhece os erros que cometeu e promete ser uma rainha melhor no futuro. Passando para outra variante regional, temos a Ninetales de Alola. Mesmo que a Ninetales de Alola seja frequentemente encontrada em um ambiente nevado, onde encontrar outros pode não ser algo comum, isso não significa que a disposição da Ninetales seja tão fria quanto a neve e o gelo em que ela vive, sendo muitas vezes vista como uma guardiã da região. Se alguém tiver o azar de se perder na paisagem nevada do Monte Lanakila, nem tudo está perdido, pois a Ninetales de Alola irá guiar qualquer pessoa que encontrar de volta para um lugar seguro, embora algumas pessoas especulem que a Ninetales de Alola só faz isso para manter os outros longe de sua casa. Agora vamos para a linha Alcremie, o Pokémon Creme. Assim como a linha Dogspoon, Milcery e Alcremie são uma dupla popular entre chefes pelos diversos sabores de creme que produzem. Na região de Galar, acredita-se que confeiteiros visitados por Milcery terão sorte e sucesso garantidos. Alcremie pode recitar ao compartilhar as deliciosas comidas que faz.
No entanto, se alguém conseguir ganhar a confiança de Alcremie, esse Pokémon irá presenteá-lo com frutas decoradas com o creme que produz, que dizem realçar o sabor de qualquer doce em que seja colocado. Seguindo em frente, agora temos a linha do Slurpuff. De uma linha evolutiva que auxilia padarias com frutas doces e creme, para outra de Pokémon que usa o nariz para ajudar cozinheiros nas refeições. Swirlix, primeiro dessa linha evolutiva, não tem a experiência culinária de Slurpuff e prefere comer seu próprio peso em açúcar diariamente. Após evoluir, Swirlix destaca suas qualidades. Com olfato muito mais sensível que o humano, Slurpuff auxilia confeiteiros a escolher os melhores ingredientes para criar produtos de padaria de alta qualidade. Slurpuff auxilia na preparação de doces, e devido ao olfato apurado, profissionais da saúde esperam que possa ajudar em procedimentos médicos no futuro. Em seguida temos nosso único Pokémon inicial da lista, o Pokémon solista, Primarina. Já vimos outros Pokémon que encantam com suas habilidades de canto, mas poucos levam isso tão a sério quanto Primarina. Esse Pokémon parecido com uma sereia aperfeiçoou sua arte por anos, até chegar quase à perfeição, e felizmente, ao contrário das sereias e outras criaturas do mar, Primarina não usa essa habilidade para atrair outros para a perdição. Ele ensina outros em sua linha evolutiva a serem ótimos cantores e faz apresentações cativantes para pessoas e Pokémon. Por outro lado, Primarina pode ser um pouco dramático se suas cordas vocais não forem bem cuidadas, mas como Primarina depende muito da sua voz, temos que dar um desconto e colocá-lo aqui. Perder as chaves é super irritante, mas graças à ajuda do nosso próximo participante, Klefki, o Pokémon chaveiro, seus treinadores nunca precisam lidar com esse problema. Colecionar coisas é um hobby que muitos acham agradável. Klefki pode se apegar a qualquer chave que o interesse, tendo dificuldade em largá-la, o que faz sentido já que seu nome vem de cleptomaníaco. Mas mesmo que esse comportamento não seja dos melhores, Klefki também tem muitas qualidades positivas associadas ao seu nome. Se seus treinadores derem uma chave para Klefki proteger, ele nunca vai largá-la, não importa o que aconteça. Por causa disso, Klefki é um Pokémon muito popular entre famílias que têm coisas que precisam ser protegidas às 7 chaves, e Klefki desenvolve um forte relacionamento com aqueles que ele ajuda. As flores são lindas, e os Pokémon de jardim da linha Florges têm uma ligação ainda mais forte com elas. Flubébé e Floette. Os dois primeiros Pokémon dessa linha costumam voar em rajadas de vento, protegendo a flor escolhida. E embora isso seja a maior parte do que sabemos sobre eles, eles parecem ser Pokémon relativamente calmos e se dão bem com a maioria daqueles que encontram. É a Florges que destaca essa linha evolutiva. Tanto nos tempos antigos quanto nos atuais, ela ajudou outros a manter um belo jardim e parece realmente gostar do seu trabalho, além de ter relações bastante sólidas com seus treinadores ou com aqueles a quem está ajudando. Se houver dano aos jardins que protege, Florges atacará o infrator até ele sair da área. Sob a luz do luar surge nossa próxima linha evolutiva, Clefable. No mundo de Pokémon, poucos têm uma aura tão misteriosa quanto a linha Clefable. Cientistas sugeriram que Clepa, Clefairy e Clefable vieram para a Terra de um passado distante, vindos de outro universo. Ao contrário de alguns outros Pokémon viajantes do espaço, porém, aqueles da linha Clefable são Pokémon relativamente pacíficos, muitas vezes preferindo ficar sozinhos ou apenas interagir com outros da sua própria linha evolutiva. Uma das atividades favoritas dessa linha evolutiva ocorre em noites de luar, quando dançam e parecem absorver toda a energia da lua. Apesar de uma festa de dança parecer divertida, damos boa classificação à linha Clefable porque acredita-se que quem vê esses Pokémon dançando é abençoado com sorte e um casamento feliz. Pode ser só um mito. Um dos Pokémon fada mais travessos aqui é o Dedenne, o Pokémon Antena. Esse carinha pode até ser um membro da família do Pikachu, porém, diferente de alguns outros Pokémon dessa família, Dedenne normalmente não consegue liberar descargas elétricas poderosas, e frequentemente precisa usar seu rabo parecido com um fio de extensão para recarregar o corpo regularmente. Sim, isso quer dizer que Dedenne invadirá casas e estabelecimentos para obter a eletricidade que precisa. Mas embora Dedenne invada a propriedade de alguém e possa fazer a conta de luz aumentar um pouco, ele compartilha alegremente a eletricidade armazenada com outros Dedenne, assim como sua comida. E convenhamos, alguns trocados a mais na conta de luz é um preço pequeno para ter esse carinha adorável visitando sua casa. Indo agora para o Pokémon Joia, Carbink. Esses Pokémon com pedras preciosas são comuns nas paredes ou no subsolo das cavernas. Devido às muitas joias que compõem o corpo do Carbink, eles são frequentemente procurados por causa de sua beleza. Quando estão sozinhos, porém, Carbink ajudam uns aos outros, tanto usando as crinas macias ao redor de suas cabeças para polir as joias uns dos outros, quanto usando as joias em seus corpos para disparar feixes poderosos e afastar atacantes. Não se engane pela expressão carrancuda da linha evolutiva do Granbull, pois ela costuma ser tímida.
À primeira vista, você pensaria que levaria uma mordida dolorosa se ficasse do lado errado de Snubbull e Granbull, e você estaria certo. Embora tenham dentes fortes, eles preferem apenas impressionar com a aparência e costumam ser tímidos quando confrontados, em vez de afastar as pessoas pelo comportamento. Snubbull e Granbull são uma dupla de Pokémon populares conhecidos por suas travessuras. Snubbull, em particular, parece realmente gostar da atenção que recebe e é conhecido por ser bastante leal aos seus treinadores. Por fim, cuidando de Alola e encerrando nossa sessão dos bons, temos uma entrada em grupo. Os Pokémon Espíritos Guardiões Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini e Tapu Bulu. Esses 4 lendários são sem dúvida alguns dos mais fortes da série, pois estão dispostos a proteger a região insular de Alola, mesmo que isso signifique enfrentar forças extraterrestres como as Ultra Beasts. Quando estão defendendo ou protegendo seu lar, alguns dos Tapu chegam a ajudar os cidadãos no dia a dia, como Tapu Koko dando ao Ash um Electrium Z para o Pikachu e Tapu Lele, cujas escamas do corpo possuem poderes de cura, que ela parece não se importar em oferecer para quem precisa. Apesar disso, todos os Pokémon dessa família podem ser cruéis às vezes, como Tapu Fini, que usa névoa para criar ilusões, ou Tapu Bulu, normalmente calmo, mas responsável pela destruição da Vila Tapu em um acesso de raiva. Além disso, há momentos em que a linha Tapu poderia ter sido mais proativa em ajudar os outros, mas se contenta apenas em observar. Mas vamos mantê-los na parte inferior da nossa seção dos bons, porque eles já ofereceram uma ajuda bastante significativa de vez em quando, e garantiram que a região de Alola permanecesse em sua maioria protegida. Com os bons concluídos, seguimos para um território mais neutro. Pokémon do tipo Fada estão na área cinzenta, começando pela linha Ribombee, o Pokémon Mosca-Abelha. Já citamos alguns Pokémon Fada ligados a flores, mas nenhum realmente as consumiu como alimento. Graças à habilidade dos Cutiefly e Ribombee de detectar néctar, até de Pokémon do tipo Grama, eles voam até a fonte para coletá-lo e criar esferas chamadas Pollen Puff. Essas pequenas esferas são populares entre pessoas e Pokémon. Enquanto Alcremie gosta de criar comidas deliciosas, não sabemos se Cutiefly e Ribombee fazem Pollen Puff só para si ou também para outros. Indo para o próximo lugar, temos nossa última forma regional, Rapidash de Galar. Ao contrário dos de canto, os Rapidash de Galar têm aparência de unicórnio, como em livros de histórias, em vez de juba flamejante. E embora sejam muito mais coloridos, os Rapidash de Galar parecem estar cientes de sua aparência, já que são conhecidos por serem extremamente orgulhosos e arrogantes. Além do comportamento orgulhoso, os Rapidash de Galar são conhecidos pela coragem. Apesar de pouco se saber sobre a coragem dos Rapidash de Galar. Sem querer imitar The Rock, mas você percebe o que a linha de fragrâncias Pokémon Aromatice está preparando. No mundo dos Pokémon, muitas mulheres usam fragrância desses Pokémon como perfume. Infelizmente, se Spritz e Aromatice ficarem perto de outras pessoas por muito tempo, os cheiros que eles criam podem ser tão fortes que acabam destruindo a capacidade de alguém sentir qualquer cheiro. Agora vamos para a linha Whimsicott. Como Cottonee e Whimsicott são basicamente bolas de algodão vivas, nem preciso dizer que eles podem causar uma certa bagunça de vez em quando. Mas como ambos são Pokémon bem leves, Cottonee e Whimsicott são bastante suscetíveis a serem levados por rajadas fortes de vento, sendo carregados sabe-se lá para onde. Quando o vento diminui, no entanto, Cottonee em especial procura árvores para se abrigar, principalmente quando está chovendo, já que seus corpos absorvem a água e isso torna extremamente difícil se mover. Whimsicott, por outro lado, parece preferir entrar em casas e deixar rastros de pequenas bolas de algodão pela casa, além de mover os móveis como uma brincadeira. Depois da região de Hisui, temos o último lendário, Enamoros, o Pokémon do amor e ódio. O título da Pokédex de Enamoros mostra que esse Pokémon é o exemplo clássico de personagem de área cinzenta. Como outros Pokémon das forças da natureza, como Tunduros e Tornados, Enamoros voa pela região perto do fim do inverno, sendo visto como sinal da mudança das estações. Onde Enamorus surge em Hisui, dizem que seu amor faz novas plantas crescerem e beneficia a região. Por mais incrível que pareça, Enamoros também tem outro lado comportamental. Se alguém causar dano à Terra, seja de forma intencional ou acidental, Enamorus perseguirá o infrator incansavelmente e pode ser bastante cruel em sua punição. Nossa próxima linha evolutiva tem o Ego Inflado, o Pokémon Balão, linha de Wigglytuff. Cantar é a atividade favorita desses Pokémon, com Wigglybuff começando cedo o treinamento de voz para tornar seu canto um dos mais poderosos do universo Pokémon. E embora eles realmente gostem de soltar a voz, Igglybuff, Jigglypuff e Wigglytuff podem levar essa atividade a sério, mas às vezes podem levar isso um pouco a sério demais.
Enquanto eles fazem gargarejo com água e fazem o que é normal para manter as cordas vocais saudáveis e fortes, se algum dessa família de Pokémon se empolgar demais enquanto canta, eles colocam suas vidas em risco e não respiram até que a música termine. Como esse Pokémon usam o canto em batalha, se o adversário não dorme ou resiste à música, isso gera várias possibilidades perturbadoras. A linha evolutiva do Wigglytuff parece pacífica na maior parte do tempo, mas está aqui devido à estratégia perigosa e sinceramente tola de não respirar durante a luta. Apresentando o próximo show, temos o Pokémon Barreira, a linha do Sr. Mime. Mime Jr. e Sr. Mime compartilham algumas qualidades com seus equivalentes de Galar, mas enquanto os de Galar gostam de se apresentar pelo prazer disso, a versão de canto do Sr. Mime foca mais em ser o centro das atenções. Mime Jr. vai se aproximar sorrateiramente com bastante frequência e tentar ao máximo imitar qualquer pessoa que encontrar. Normalmente, Mime Jr. faz isso por entretenimento, mas em batalhas Pokémon usa a tática para confundir o oponente e tentar fugir rapidamente. Ao evoluírem para Sr. Mime, mesmo gostando de se apresentar, levam sua arte tão a sério que se incomodam ao serem interrompidos ou ao não receberem a reação esperada. Sr. Mime vai punir severamente quem causou a interrupção, o que já ultrapassa os limites. Por fim, encerrando nossa zona cinzenta, temos um dos tipos fada mais misteriosos, o Pokémon disfarce, Mimikyu. O desejo de ser popular é um sentimento comum que muitas pessoas já sentiram ao longo da vida, e para Mimikyu, a melhor maneira que ele acredita que vai alcançar popularidade universal, apesar de ser um objetivo inalcançável, é se vestir com sua melhor, mas ainda assim bem triste, fantasia de Pikachu. Como Mimikyu realmente é por baixo de sua fantasia, continua sendo um mistério para a maioria das pessoas, exceto para alguns poucos, e essas pessoas realmente não estão em condições de dar informações, já que a maioria delas foi amaldiçoada ou morreu logo depois. Mas lembre-se, Mimikyu não quer que vejam sua verdadeira aparência, e a curiosidade pode ser perigosa para os mais azarados. Com essa área cinzenta resolvida, agora vamos olhar para os Pokémon do tipo Fada cujos comportamentos pareceriam mais apropriados em uma versão dos contos de fadas dos Irmãos Grimm. Esses Pokémon do tipo Fada são maus, causam travessuras e nos enganam no início desta sessão. Temos os Pokémon fortes, como a linha evolutiva do Grimmsnarl. Todo mundo se sente frustrado de vez em quando, porém, se você perceber que sua frustração está começando a piorar, pode muito bem ser obra do Impidimp, já que eles adoram causar travessuras e frustração. Sempre que o Impidimp percebe emoções negativas fortes, é atraído e faz de tudo para piorar a situação. Podemos supor que Impidimp joga sujo, mas isso se confirma totalmente quando ele evolui para Morgrane. Esses Pokémon se abaixam ficando de 4 patas para parecer que estão se rendendo antes de atacar o oponente com seu cabelo em forma de lança. Assim como Impidimp, Morgrane adora qualquer negatividade que encontra e fará de tudo para criar ainda mais. No entanto, ele tem um pequeno lado bom, pois acredita-se que esses Pokémon podem ajudar as plantações a crescer. Felizmente, Grimmsnarl não parece ser tão atraído pela negatividade quanto suas duas evoluções anteriores, mas isso não significa que ele tenha abandonado completamente suas travessuras, já que Grimmsnarl ainda é conhecido por pregar peças de vez em quando. Além de ser travesso às vezes, Grimmsnarl provavelmente é o Pokémon do tipo Fada mais forte fisicamente da série. Graças aos pelos que cobrem seus corpos, que agem mais como fibras musculares do que qualquer outra coisa, Grimmsnarl tem força suficiente para facilmente dominar adversários como Machamp. Depois vem o Pokémon Iluminador, evolução de Shiinotic. À primeira vista, Molu e Shiinotic parecem apenas dois Pokémon grama-fada satisfeitos em relaxar. No entanto, como uma grande variedade de fungos, esses dois liberam esporos potentes ao redor de onde vivem. E infelizmente, para aqueles que têm o azar de inalá-los, logo cairão em um sono profundo, e é aí que os verdadeiros motivos de Shiinotic são revelados. Enquanto as vítimas dormem, Molu e Shiinotic tentam roubar sua vitalidade. Porém, em comparação com outros Pokémon com esse hábito perturbador, sabemos pouco sobre o que conseguem roubar e o dano causado. Como há páginas da Pokédex dizendo que algumas vítimas nunca mais foram vistas, isso já diz muito. Vamos caminhar na natureza para entregar nossa medalha de bronze da maldade ao silencioso Hatterene. Já falamos sobre Pokémon que preferem levar uma vida solitária, mas se tivéssemos que escolher um Pokémon símbolo desse estilo de vida, seria difícil encontrar um melhor do que Hatterene. Mesmo que o ambiente de sua escolha para viver, ou seja, o fundo da floresta, dificilmente tenha outras pessoas ou Pokémon para encontrar Hatterene, isso não significa que ela não represente um perigo para aqueles que a encontram. Graças à energia psíquica incrivelmente poderosa que Hatterene emite, outros podem sentir dores de cabeça intensas, até mesmo debilitantes. Se alguém encontrar Hatterene sentindo uma emoção forte, positiva ou negativa, será rapidamente atacado pelos tentáculos do chapéu dela.
Um prazer menos violento, mas ainda assim bastante cruel, do qual Hatterene gosta é criar ilusões na floresta para brincar com suas vítimas pretendidas e fazê-las se perder, o que faz Hatterene merecer a medalha de bronze da maldade. Disputando a medalha de prata da maldade está o Pokémon Martelo, evolução de Tinkaton. Tinkaton, o primeiro Pokémon da linha, é provavelmente o mais inocente, focando em criar o melhor martelinho para se proteger de Pokémon maiores e agressivos. Mas quando evoluem para Tinkatuff, infelizmente sua mentalidade muda de se proteger para se tornar o agressor. Com seus martelos maiores, Tinkatuff ataca Pokémon como Pawniard e Bisharp para roubar o metal que cobre seus corpos e aumentar seus martelos, sem se importar com o dano causado. O martelo de Tinkaton, que lembra um malhete de parque de diversões, pesa 90 kg. Além de atacar ou roubar metais de outros Pokémon, Tinkaton persegue qualquer um. Se você visse o Pokémon final dessa linha evolutiva vindo em sua direção num beco escuro com seu enorme martelo, não te culparíamos se entregasse tudo, já que a alternativa é ser esmagado até virar gosma no chão. Além de roubar o que quiser com seu martelo, por algum motivo, Tinkaton odeia Corviknights e o usa para lançar grandes pedras no ar tentando acertá-los. E como Corviknights são usados como meio de transporte por muitas pessoas, eles poderiam facilmente causar muito dano não só aos Corviknights, mas a qualquer um que esteja com esse Pokémon. Com roubo, agressão e possível assassinato, não surpreende que a linha evolutiva de Tinkaton leve a medalha de prata da maldade. Por fim, Mawilo, o Pokémon enganador, conquista nossa medalha de ouro da maldade. Pode surpreender que Mawile ganhe o ouro, mas como diz a Pokédex, não julgue um livro pela capa. Apesar do rosto fofo e inocente, Mawile é um dos Pokémon mais cruéis. Graças às suas expressões bastante inocentes, Mawile atrai Pokémon e pessoas para lançar seus ataques selvagens. Graças aos seus chifres muito fortes, parecidos com mandíbulas, ele transforma qualquer um em uma bagunça sangrenta em segundos e parece gostar de causar dor. Como um dos poucos Pokémon que mega evolui, seu comportamento pode ficar muito mais cruel, podendo despedaçar outros facilmente. Devido à dor causada por Mawile e por ele aparentemente gostar disso, achamos justo dar a ele a medalha de ouro de Pokémon do tipo Fada mais maligno. Com o espectro de moralidade pronto, encerramos com algumas medalhas de pecador. Mordendo a medalha da gula, há empate entre as linhas Alquimia, Dodge Spawn e Slurpuff, pois todos esses Pokémon contribuem para a produção de comida. A linha Xenotic quase ganha a medalha da preguiça, pois só se movem após incapacitar a presa e podem ficar parados por horas. A medalha da luxúria vai para Enamoros, já que é o Pokémon do amor e ódio, então metade dele merece o prêmio. Temos outro empate triplo para a medalha do orgulho, que vai para Rapidash de Galar, a família Tapu e Primarina. Já que Rapidash de Galar tem um comportamento orgulhoso, a família Tapu se valoriza muito por proteger a região de Alola, e Primarina dá muito valor à sua voz. Vamos dar na medalha da ira para Mawile, pois ele claramente gosta de causar dor com seus ataques. Quem leva a nossa medalha da ganância é Klefki, pois tenta pegar todas as chaves que encontra e não consegue se desfazer das que já tem.